Muito boa noite a todos e todas do 100% nas leis, sem exceção. Você estagiário, advogado, interessado em aprender de leis, ou você que quer entender mais a respeito de transportes. Por que eu falei isso? Gente, ontem na aula que eu dei, eu falei que seria a parte 2 da aula de ontem, mas eu vou fazer o resumo dessa aula bem explicado e objetivo amanhã. Por quê? Porque hoje à tarde, quando eu estava no fórum, depois do fórum, eu fui dar uma palestra jurídica sobre leis, um ensinamento, uma aula. Uma das pessoas fez uma pergunta interessante. Ela levantou a mão e perguntou para mim, doutor, o que significa DENIT? Isso é interessante, porque a pessoa falou, eu sei do Detran, eu sei o que é Detran, o que é Cotran, mas eu não sei o que é DENIT. É bom você saber também que é conteúdo de concurso, que é conteúdo de vestibular, é conteúdo também para pessoas que querem saber o que é isso, se um dia ela passar por uma situação ou tiver ali dentro do DENIT ou fazendo parte de alguma situação do DENIT, isso é interessante. Antes de eu falar o que é DENIT, eu vou falar qual é a lei que criou o DENIT no caso. Olha que interessante. O título da aula, lei número 10.233, do dia 5 de junho de 2001, tracinho, entendeu? Tudo sobre o DENIT. Lei número 10.233, do dia 5 de junho de 2001. Essa lei foi criada, o Departamento Nacional de Transporte, o DENIT. E já anota isso. A lei número 10.233, do dia 5 de junho de 2001, quando criaram o DENIT, ele passou a valer na prática a lei dele, no caso. E o DENIT também é o quê? É uma autarquia federal. Já anota isso. O DENIT é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Infraestrutura. Ou seja, o DENIT, a lei que criou o DENIT foi a lei número 10.233, anota isso, do dia 5 de junho de 2001. E o DENIT é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Infraestrutura. Olha que interessante. Agora vamos lá. O que significa DENIT? Quando você ouvir a sigla e a abreviação DENIT, você lembra sempre disso. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. A sorte, gente, na palestra hoje à tarde é porque eu estudo, sou estudado, tenho qualificações sim, mas eu também já me preparo para esse tipo de pergunta, como a pessoa me perguntou na hora. Se você ouvir falar qual o significado de DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Agora, segundo, terceiro tópico dessa aula, o primeiro eu falei a lei do DENIT, mais uma vez, que é a lei número 10.233, do dia 5 de junho de 2001. Eu falei o que significa DENIT, o segundo passo, que é Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. O terceiro passo eu falei que o DENIT ele é uma autarquia federal. E o quarto passo, ele é o que? Vinculado ao Ministério da Infraestrutura. Agora, qual é a função do DENIT? O DENIT tem como função plantar a política de infraestrutura de transporte terrestres e aquaviários, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país. Então, o DENIT ele tem como missão plantar a política de infraestrutura de transporte terrestre e aquaviário. Então, lembra disso. Você ouviu falar de DENIT? Você vai sempre lembrar de Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Departamento Nacional, é no Brasil todo, é em todo o país do Brasil, no caso, aqui onde nós somos brasileiros, no caso. E o DENIT, quando você lembrar, ele sempre vai tratar da política de transporte terrestre. O que seria esse transporte terrestre? Caminhão, carro, ônibus, carreta e transportes aquaviários. O que seria transportes aquaviários? Barcos, navios, balsas e etc. Mas na frente da aula eu vou falar sobre isso também. Contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país. Agora, antes de eu falar sobre os transportes terrestres e aquaviários, que eu já dei um aperitivo, eu tenho que falar o que é política de transporte. Política de transporte significa o que? A PNT, que é Política Nacional de Transporte, ou seja, PNT é a abreviação dada à política que é nacional de transporte. Tudo relacionado aos transportes.
terrestres e marinhos, ou seja, da terra e do mar. Lá na frente vocês vão entender melhor, entendeu? É o documento mais alto para o setor de transporte do país, onde estão estabelecidos os princípios, objetivos, diretrizes fundamentais e instrumentos para o planejamento e sua implantação. Então lembra bem, quando você ouvir falar de política de transporte, ela sempre vai falar dos transportes da terra e dos transportes do mar. Da terra, ônibus, carro, caminhão, carreta; do mar, navio, barco, balsa, canoa e etc. E por aí vai. E sempre a política de transporte tem o intuito de estabelecer princípios, objetivos e diretrizes fundamentais. Qual o maior objetivo em ter aqueles transporte ônibus? Não é transportar a sociedade de um lugar para o outro? Qual é o principal princípio ali da política de transporte da PNT e do DENIT em relação aos transportes da terra? Carreta não é transportar alimento de um estado para o outro, não é abastecer os mercados, abastecer os comércios, as empresas grandes, para a população poder comprar, usufruir, se alimentar, entendeu? E os transportes marítimos, mesma coisa, a balsa não é pegar pessoas, caminhões, transportar de tipo igual tem ali no Pará, São Geraldo do Pará, Paxambeuá do Tocantins, 5 minutos de balsa. Então, quando você ouvir falar, e navio também, pessoas que viajam de um país para o outro, que não vai de avião, não tem como ir por estrada de terra, entendeu? O DENIT, pela PNT, a Política Nacional de Transporte, tem como objetivo e diretriz fundamental isso nos transportes marítimos. Conduzir pessoas que querem viajar de um país para o outro, conhecer um outro país, uma vez que ela não tem meios de transporte terrestre ali que não pode passar o mar. Por quê? Porque lá na frente eu vou falar. O DENIT ele sempre vai falar dos transportes terrestres e aquaviários. E mesma coisa nos transportes terrestres. Caminhão, mesma coisa. Para transportar alimento, transportar cigarro, transportar bebida licitamente dentro da lei. Então o DENIT ele tem como o quê? Ele tem como objetivo, diretrizes fundamentais, instrumento para o planejamento e sua implementação. Ou seja, é para implementar isso. Implementar o benefício para a população brasileira, o benefício para a sociedade brasileira, o benefício para as pessoas que dependem de transportes terrestres ou de transportes aquaviários ou marítimos, que eu vou falar lá na frente. Agora, se a política de transporte, que é o APNT, e o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte Terrestres e Marítimos, o que seria essa implementação? Ato ou efeito de implementar, que significa pôr em prática, executar, assegurar e realizar de alguma coisa. Então, a implementação da política do DENIT, no caso, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte e da Política Nacional de Transporte, quando eles projetam, quando eles planejam, quando eles fazem fundamentos, é sempre no intuito o quê? Pôr em prática, executar e assegurar, ou seja, pôr em prática o quê? Os trabalhos que os navios no mar vão ter que fazer, os trabalhos que muitas vezes ali o barco vai ter que fazer, o trabalho que um caminhão tem que fazer numa rodovia, numa BR, um ônibus numa pista comum, numa avenida. Por quê, gente? Porque o trânsito, isso é tipo assim, são as leis do trânsito marítimo no mar. Entendeu? E tem também a parte das leis terrestres, no caso, que se refere a carro, ônibus, caminhões, como eu já falei aqui, entre outros. E o que é política de infraestrutura do DENIT? Que indica a base ou estrutura invisível que suporta uma construção. A política de infraestrutura do DENIT é isso. Muitas vezes a pessoa não sabe o que é o DENIT, mas ela é uma base forte para as leis de trânsito terrestre e para as leis as leis ali marítimas, de veículos ligados ao mar. Porque às vezes a pessoa sabe, igual a pessoa me perguntou hoje na palestra jurídica, eu sei o que é o Detran, eu sei o que é a Cotran, mas o que é o DENIT? Olha como o DENIT ele é mais importante até que o Detran e até que a Cotran. Não que o Detran é importantíssimo, a Polícia Rodoviária é importantíssima, mas o DENIT ele é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, ou seja, ele é o Departamento Nacional que o quê? Que administra, que é gestor, que é arquiteta, que cria projetos, cria objetivo,
que disponibiliza automóveis marítimos no mar, navios, barcos, balsa, terrestre, carro, caminhão, ônibus, carreta e por aí vai. Então você vê, a política de infraestrutura indica uma base, uma estrutura invisível. Às vezes ninguém nem vê o que é o DENIT. É invisível para muitos, as pessoas nem sabem o que é. Mas o DENIT ele é muito mais importante até que o Detran, que a Cotran, não que o Detran não seja, que a Cotran não seja, que a PRF não seja. Mas o DENIT ele é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Ou seja, todo o departamento de transporte terrestre e aquaviário, ele é ali guiado, manuseado, ele está sobre o poder do DENIT. E o que é estrutura invisível? Como eu falei que o DENIT para muitos que por sua natureza ou sua distância ou sua pequenez escapa às vistas e é invisível aos olhos nus. Escapa às vistas de muitas pessoas. Muitas pessoas já ouviu falar da sigla DENIT na televisão, já estudou sobre o DENIT na escola, na faculdade, teve pergunta no concurso público, ou pessoas que muitas vezes ali já foi das Forças Armadas Brasileiras, da Marinha no caso, ou do Exército, já deve ter ouvido falar do DENIT, mas escapa às vistas, é invisível aos olhos nus das pessoas. Às vezes as pessoas fazem vista grossa, sem saber que o DENIT é um departamento importantíssimo e que ele não pode ser visto como uma política de uma estrutura invisível. Ela tem que ser bem vista porque é a base mais forte dos transportes terrestres da terra e dos aquaviários e etc. Agora, para concluir, eu falei tanto do DENIT de exemplo de transporte terrestre. O que são transportes terrestres? É o movimento de pessoas e mercadorias por terras, tá vendo? Transporte terrestre, pessoas. O que movimenta pessoas de transporte terrestre? Carro, pessoa que usa carro para trabalhar, para passear, para sair com a família. Mercadorias, como eu falei lá no começo, de um estado para o outro. O cara é dono de uma loja grande de alimento e ele tem que buscar para abastecer o estoque da empresa dele lá em Goiânia. Quem é que faz esse transporte de mercadoria? Não são as carretas ou os caminhões? Então é isso, o transporte terrestre ele movimenta pessoas e mercadorias. Então sempre que você lembrar assim de ônibus que todo dia leva pessoa para o trabalho, traz pessoa para o trabalho, o transporte público que pega, leva, transporte particular, essas vans escolares, esses ônibus escolares que pais pagam para levar e deixar seus filhos na escola. Ou seja, não movimenta pessoas, é um transporte terrestre o ônibus. E quando movimenta mercadorias, carreta não faz isso? Caminhões não faz isso? Caminhão de botijão de gás, que leva de um estado para o outro, transporta para abastecer uma usina de gás ou um depósito de gás de quem é empresário ou microempreendedor dono. Então é isso. Inclui o transporte rodoviário, ou seja, por rodovias ou ferrovias. Então, quando você falar de transportes terrestre, você sempre vai lembrar de carro, de caminhão, de carreta que vai transportar pessoas e vai transportar mercadorias. E também rodovias e ferrovias. O que é ferrovias? O metrô, o trem. Ele é considerado um transporte terrestre segundo o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Porque as ferrovias, o trem, ele não leva a pessoa de um estado para o outro, não movimenta a pessoa. Então é um transporte terrestre que tem como função movimentar pessoas brasileiras em todos os países e mercadorias. Ou seja, e o metrô, ele não leva a pessoa de uma cidade satélite para o outro, de uma região administrativa para outra, pessoas que não querem trabalhar pegando ônibus, ou que não querem resolver suas coisas pegando ônibus, ou que não tem carro. Então, transportes também relacionados às ferrovias, trem, metrôs, também é considerado transporte terrestre, porque conduz, movimenta a pessoa diariamente em todo o país. E agora, transporte de rodovias aqui, vou citar alguns exemplos, e de ferrovias. Ferrovias, trem, metrô. Rodovias, carro, ônibus, carretas, caminhões e motos, como eu já citei aqui também. Agora, o que são transportes aquaviários? É o transporte aquático ou hidroviário. O que seria o transporte aquático? Transporte aquático é aqueles transportes que conduz pessoa nos rios, nos mares, nos lagos. Exemplo,
Como eu falei lá no começo, o Amazonas não tem aqueles barcos, aquelas balsas que transportam as pessoas, ou seja, ele movimenta pessoas, o transporte aquaviário, ele é igual ao terrestre, ele vai movimentar pessoas e mercadorias, só que não pela terra, pelo mar. E quem é que faz essa função no mar? O barco, os navios, as balsas, as canoas e etc. Mercadorias também, aqueles pescadores que usam ali canoas, barcos para pescar peixe, é mercadoria para eles revender lá no Pará, revender no norte do país, no nordeste e por aí vai. E os transportes também aquáticos, gente. Transportes aquáticos também é passageiros e mercadorias, como eu já falei aqui, os transportes hidroviários. O que seria transporte hidroviários? Canais de transporte que utiliza a água como de deslocamento de mercadorias e pessoas e serviços. Já o transporte hidroviário é esse. Ele sempre ali ele vai movimentar ali pessoas e serviços de prestações de serviço por pessoas no mar. Quer ver um exemplo? Pessoa que trabalha na Marinha do Brasil é uma. Quer ver outro exemplo? Quando tem essas balsas. O motorista que pilota a balsa, que passa do Rio Araguaia lá, que passa de Xambioá para São Geraldo do Pará, 5 minutos de balsa. Ele não está dirigindo ali uma balsa. Quem dirige um navio de um país para o outro é um transporte do mar. Então é considerado o quê? Deslocamento de pessoas ou de mercadorias, mas transportes hidroviários, pessoas que prestam serviço marítimo no mar, no sentido marítimo falando, vamos dizer assim. Pessoas que dirigem balsas, barcos, navios e etc. E transportes hidroviários, né, se vincula à navegação de rios e lagos. Transportes hidroviários também é aqueles transportes canoa, balsa, barco que vai por rios e lagos ali também, que tem sempre alguém, uma pessoa humana dirigindo ou conduzindo. Viu, gente? Que aula boa do DENIT, não é? Gente, pause a aula, anote, tente voltar e grave cada detalhe. Se você não é inscrito no 100% nas leis, se inscreve, ativa o sino de notificações e receba as minhas melhores aulas diariamente sobre lei. Objetiva e resumida. A pessoa me perguntou hoje na palestra jurídica que eu dei à tarde o que é o DENIT, estou respondendo tua pergunta e para milhares de pessoas brasileiras, e compartilhe o máximo possível aonde você puder. Valeu, Brasil, até a próxima aula, se aquele lá de cima permitir. Tchau, tchau.